estamos nós de volta com o nosso Sempre com Você, nessa tarde de terça-feira, aqui diretamente do estúdio da TV Imaculada Conceição. Aliás, se você quiser visitar a gente, pode vir, viu? Nós estamos aqui na Rua Coronel Porto Carreiro, 284, no Vilas Boas. Aqui a gente é uma obra de evangelização, como vocês sabem, né? Que depende exclusivamente do coração, da generosidade de pessoas que junto conosco marcham nesse exército de Nossa Senhora, que colaboram fielmente todos os meses com a nossa obra de evangelização. Então, a gente está aqui, se quiser vir aqui, né, conhecer a TV Imaculada, só vir aqui, conversar com a Rose, a gente compromete a Rose o tempo inteiro aqui na TV, né, gente? Mas vem aqui, conversa com a Rose e a Rose marca certinho para você um horário, para você que seja um horário bom também, para você vir conhecer a gente, conhecer como que é o nosso trabalho aqui. A gente fica muito feliz de te receber, viu? Qualquer dúvida, 3349-1015 é o número que você já sabe, né? E o 993470532. Aliás, os dois números também para você participar com a gente aqui no nosso programa Sempre com Você. Hoje eu recebo com muito carinho o Padre Osiel, a gente está falando de vocação, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para ele no intervalo, que eu vou repetir essa pergunta, né, novamente. Que tem as pessoas, a gente fala muito de vocação, assim, voltada, cada um tem uma vocação específica. E aí a pessoa fala assim, se eu não sou padre, eu não quero ser padre, eu não quero ser freira, né? E aí eu não sei se eu tenho vocação para o matrimônio. Minha vocação é ser solteira? Como assim, né, padre? Muito bem. Então, na verdade, não existe a vocação do solteiro, né? Não existe. Nós compreendemos as vocações dentro de um serviço. E toda vocação está direcionada a um servir a Deus de algum modo. Por exemplo, a vocação à vida religiosa consagrada. É por isso que é interessante, porque a gente pensou, por exemplo, a vida religiosa consagrada não é um grupo de solteironas ou de solteirões, mas são de pessoas que se sentem chamadas por Deus a doar as suas vidas naquele modo, vivendo os votos de pobreza e castidade e obediência, consagrando-se ao reino a serviço do povo de Deus. O sacerdote não se casa, ele não tem vocação a ser solteiro antes para depois dizer, já que eu tenho vocação a ser solteiro, agora vou ser padre. Não é assim. Então ele se sente chamado, atraído a ser no mundo um sinal da presença do Cristo, sacerdote, bom pastor. Aí tem a missão de cuidar do povo, cuidar das pessoas, cuidar da comunidade, cuidar das coisas de Deus. A vocação matrimonial, muito ligada ao serviço à família, ao esposo, à esposa, aos filhos, enfim. E servir a Deus, claro, na comunidade. Então a vocação a que a pessoa solteira é chamada, talvez é aquela mesmo de estar a serviço na comunidade. Mas não que ela tenha a vocação de ser solteira, não. As vocações específicas, dentro da compreensão que a comunidade cristã nos ajuda a compreender, a nossa igreja é a vocação matrimonial, a vocação leiga, né, que está muito ligada aqui à vocação matrimonial, que o leigo, ou ele pode ser consagrado, né, como a gente fala, o leigo consagrado, ele pode ser missionário, ele pode ser um grande evangelizador, ele pode assumir qualquer tipo de serviço dentro da comunidade, ele se ocupa também das coisas de Deus, né? Depois a vocação à vida religiosa consagrada, que são os irmãos e as irmãs, e depois nós temos, ainda dentro da vida religiosa consagrada, a vocação à vida contemplativa, que são as monjas, né, os monges, e a vocação sacerdotal, que é a vocação do padre. Então nós vemos que as 4 vocações específicas são essas. O fato de ser solteiro, a gente insere dentro da compreensão das vocações leigas, né? Tem aquela questão do leigo que é celibatário, Isso, né? depois também o leigo, como eu falei, o leigo ele pode fazer votos, ele faz na verdade promessas, né? De viver também uma vida totalmente direcionada à comunidade, à família religiosa, no caso, né? Então, nós temos, por exemplo, o caso de algumas comunidades de vida, que tem aquele leigo que ele é consagrado, ele faz promessa, ele tem um vínculo maior, né? Não simplesmente dizer, eu pertenço à igreja, eu sou leigo, mas ele diz, olha, eu vivo esse carisma, eu vivo essa espiritualidade, então esse leigo também ele pode ser ou celibatário ou não. Então, ele não é um padre, ele não é um religioso, mas ele é um leigo consagrado, né? Em algumas realidades do Brasil nós temos aquela pessoa que não é nem casada, mas ela também não é um solteirão, né, que está aí. Então pronto, já que eu não tive vocação matrimonial, já que eu não tive vocação, não tenho chamado a ser sacerdote ou missionário, então agora eu vou ficar assim. Então é uma escolha também, é uma opção, porque dentro das vocações, como nós dizemos, a vocação é um chamado de Deus, uma resposta do homem. E cada um responde, Antoniela, naquilo que compreende de si e
do chamado que Deus lhe faz. Porque muitas vezes eu posso dizer, eu quero ser sacerdote, mas tem certas condições que eu posso não vir a ter para ser sacerdote. Então, caminha muito junto o chamado de Deus, essa resposta humana, também a partir de certas condições. Porque às vezes eu posso querer, por exemplo, ter vocação matrimonial e não ter as condições para ter uma vida matrimonial. Né? Não no sentido, quando a gente fala assim, imaginando, no sentido só afetivo, sexual, não é isso. Mas quer dizer, um sentido mesmo vocacional. Me sentir inclinado, dizer, olha, esse é o sonho de Deus para a minha vida. Por exemplo, eu nunca me vi, ao menos, na vocação matrimonial, eu como esposo, cuidando da minha família, tendo a minha esposa, meus filhos. Mas isso não quer dizer que eu não tenha as condições para ser um pai. Do mesmo modo, um pai, às vezes, puxa, eu tinha todas as condições, já encontrei vários pais de família, puxa, padre, olha, eu tinha todas as condições para ser sacerdote, mas a minha vocação é a vida matrimonial. Então, quer dizer, esse chamado de Deus, ele é particular. Deus chamou todos, né? Mas a cada um deu as condições para ser aquilo que melhor, né, o faz feliz. E é bonito quando a vocação ela é bem definida, né? Porque você tem que ser feliz em qual for a sua vocação. Você não pode ser uma pessoa amargurada, né, chata na sua vocação, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, porque o senhor Hélio, do Cabriúva, ele está perguntando assim, se o padre pode fazer uma distinção entre vocação, dons e talentos. Muito bem. Bem, os dons e os talentos são aptidões também particulares. Por exemplo, nós temos os dons do Espírito Santo. São graças que Deus nos dá a todos nós cristãos. Os talentos, eles são condições, eu poderia dizer assim, estão muito ligados às virtudes que eu tenho. Olha, eu tenho talento, eu tenho determinadas aptidões que eu vou desenvolvendo ao decorrer da vida. Por exemplo, a gente pega a parábola dos talentos, né, das Sagradas Escrituras, é o quê? É a multiplicação daquele dom primeiro que eu recebi. E a gente liga muito o talento a que, nossa, ele tem um talento, por exemplo, ele tem a aptidão de falar, está muito ligado à aptidão, né? E que a pessoa vai desenvolvendo isso, que é uma outra via da vocação. Por exemplo, o sacerdote, ele precisa de ter alguns dons que são específicos da vida sacerdotal. Por exemplo, falar. Um sacerdote que não tem um pouco esse dom da fala um pouco desenvolvido, ou poderíamos dizer a grosso modo assim, o talento da fala desenvolvido. Então, o talento é aquilo que eu vou multiplicando na minha vida, que são pequenas inclinações que eu posso vir a ter, né? Falar, me expressar bem, eu não sei, pode estar ligado um pouco, muito à área também de vocês, os jornalistas. Precisa desenvolver certos talentos, certas coisas muito próprias do mundo. Então, eu acredito que, nesse sentido, da vocação, cada vocação, ela precisa realmente que você tenha alguns dons, que a gente pode dizer especial, por exemplo, para ser pai, precisa ter algum dom para isso, ou seja, eu preciso ter certas, aquilo que eu dizia antes, certas condições. Nós poderíamos até, talvez, substituir a palavra, ter condições para ser sacerdote, ter condições para ser um pai. Eu preciso ter alguns talentos para isso. Né? Então, digamos que eu não gosto de criança, então eu vou ser um professor, por exemplo, das etapas infantis. Então, quer dizer, eu preciso ter esse dom para esse tipo de trabalho. Então, o dom e o talento estão muito ligados às aptidões da pessoa. E dentro da vocação dá para desenvolver, né, padre? Dons e talentos, é necessário, né? Porque para o bom, poderíamos dizer assim, o bom desenvolvimento, o exercício do ministério, tanto sacerdotal quanto da vida familiar, é preciso ter muita sabedoria, que já é um dom, quer dizer, temos que ter muitos dons, desenvolver também alguns talentos, que está muito ligado também, o talento está muito ligado à criatividade. Verdade. E para tudo, né, Pá? Tem que ter criatividade. Tem que ser criativo. E a vocação faz isso com a gente, sabe? Ela mexe muito, ela nos desafia. Porque você também quando você está ali, você tem o desejo, né, de exercer muito bem a sua vocação. Então você acaba sendo criativo para que aquilo se torne bom para você e bom para os outros, né? Padre, uma benção pela saúde de Rose Roeda e por toda a sua família do Jardim Tijuca e também pela saúde de Alex Pereira do Jardim Seminário. Muito bem, então nós vamos novamente voltar o nosso coração a Deus, para que Ele nesse momento vá ao encontro de vocês, né, que nos pediram essas bênçãos. De fato vocês se sintam abençoados, abraçados, confortados pela bondade de Deus. Deus é sempre bom, Deus é sempre misericordioso, Deus está sempre perto de nós. Então sintam essa proximidade de Deus, na certeza de que
As dificuldades existem, os momentos difíceis, mas Deus jamais, nunca nos abandona. Ele é o nosso Pai. Tudo isso nós pedimos, Senhor, no coração dessas pessoas, a certeza da Tua presença e do Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Amém, Padre. Padre, agora, assim, a gente está falando de vocação, eu queria falar de uma por uma, para a gente poder entender, né, muito bem. Até porque nas semanas é bem separadinha, gente, né, em agosto. Semana passada agora nós celebramos o Dia do Padre, né? Inclusive eu não te dei, né, parabéns pelo Dia do Padre. Tá perdoada. Não mandei nem um WhatsApp, né, Padre, olha dando aí, parabéns. agora não dá pra Olha perdoar, só, gente. sim, não dá. Mas nós rezamos por todos os sacerdotes que estão Obrigado. conosco aqui, viu? Obrigado. Na sexta-feira fizemos uma oração especial por vocês, que são os nossos parceiros, e até falei que os nossos sacerdotes que vêm aqui, vocês vêm voluntariamente. Eu falei para as pessoas, né, vocês não recebem espórtula para vir a rezar a missa aqui com a gente, vocês vêm voluntariamente, e a gente fica muito grato, né, pela vocação de vocês. Acredito que o sim de vocês, a vocação de vocês alimenta também, né, o nosso sim aqui, o nosso trabalho aqui na TV Imaculada, viu? Muito Mas vamos bem. falar de um por um, né? Vamos. Vamos falar primeiro da vocação, então. Vamos falar da vocação matrimonial? Porque aí na sacerdotal, como o senhor já está bem trabalhando com isso, a gente dá umas dicas, né? Porque vai que de repente tem alguém assistindo e queira, né, Padre? Com certeza. Vamos falar da vocação matrimonial. Muito bem. A vocação da família, né? Como a gente já dizia, todas as vocações são um grande dom de Deus. A vocação da família é linda porque são duas pessoas, um homem e uma mulher, que diante de um amor maior se reconhecem atraídos e resolvem, né, no seu coração e também externamente, assumir um compromisso de fidelidade um ao outro. E é essa beleza do matrimônio que gera a vida, que a família se constitui a partir desse vínculo de amor verdadeiro. E é por isso que a igreja sempre vai acreditar no valor e na beleza da família. E sempre vai direcionar não só as suas pregações, mas também o seu coração, o seu carinho para esta, porque a família é de onde também saem todas as demais vocações. É isso que eu ia falar, a importância da família nas vocações. Justo. E eu digo sempre que a família que encoraja primeiro, ou também pode desencorajar, né? Porque na família está aquilo que João Paulo II chama o germe, né, da nova humanidade. Porque é na família, a partir do amor dos pais, que os filhos vão vendo a beleza de ser amado. Né? E é claro que, uma vez que, como sociedade, também nós estamos por um momento um tanto difícil, nós podemos ver que a solução de tudo está na família. Precisamos acreditar mais na família. Então, a vocação à vida familiar, ou à família, é esse chamado a, de um modo muito concreto, ser fiel a alguém. E uma vez também deixando que esse alguém ame e também seja fiel, se constitui ali um vínculo que nós podemos dizer que tem um quê de eternidade. Porque o amor, a gente sempre diz, o amor é eterno. Por quê? Porque vem de Deus. E quem está na base de todas as vocações, mas agora de modo particular, como estamos falando, da vocação familiar? Deus. Eu digo que Deus é sempre a terceira pessoa, que jamais pode faltar. É a base de tudo. E uma vez que Deus está no centro da família, a família com certeza passará por muitos momentos difíceis, mas terá uma base sólida, né? É a história da casa que é construída sobre a rocha, onde vêm as enchentes, onde vêm os ventos fortes, mas não se abala. Então muitas famílias, quando sentem esse abalo, pensam que já é o fim. Mas o amor, ele não termina, não acaba. Ele sofre, tudo bem, ele sofre os impactos do tempo sobre tudo que nós estamos vivendo, mas ele não tem prazo de validade. Então vocês, né, que optaram pela vocação familiar, nunca percam esse encanto por esse chamado de Deus na vida de vocês. Porque a vida familiar é a base de uma humanidade nova. A transformação do mundo começa na tua família, começa na minha família. Aí temos a vocação também, né, religiosa, Isso. chamada, que são as freiras, né, que você Isso, estava a vocação à vida religiosa consagrada, que é a Isso. grande riqueza do mundo, nós podemos dizer assim, né? Onde a família não consegue ir, mas está lá, os religiosos vão, porque eu também, antes de ser padre, eu sou religioso, né? Uhum. Eu sou de uma família religiosa dos pobres servos da Divina Providência, fundados por São João Calábria. Então, a vida religiosa consagrada nasceu contemplativa, ela nasceu aqueles monges que iam para o deserto, aquelas pessoas, e faziam uma experiência de se tornarem, depois de longos tempos de oração,
de todo um trabalho interior, né, eles se tornaram grandes mestres espirituais. Então as pessoas iam ao encontro deles porque queriam aprender daqueles homens e daquelas mulheres a como viver consagrado a Deus. E aí assim foi surgindo a vida religiosa. Aqui nós temos, por exemplo, as missionárias. As Né? missionárias. As missionárias da Imaculada Padre Coube, Marisa deve estar lá, né? Tá lá na suíte agora. Um beijo pra Marisa. Sabe por quê, gente? Ela que cuida certinho do nosso tempo, ela que vê, né? As coisas Ela que fica lá cortando assim. E é legal que, por exemplo, o instituto delas, inclusive a gente vai trazer a Alejandra esse mês ainda aqui para dar uma entrevista pra gente, que é um instituto secular, né? Que elas podem trabalhar e elas trabalham, né, na Milícia da Imaculada. E tem essa questão. Tem os leigos também, né, padre? Isso, aí tem os leigos, isso. Então a vocação leiga envolve os catequistas, envolve todas as pessoas que têm algum tipo de compromisso. As comunidades de vida aliança também entra aí nesses... tudo entra nisso, ou dentro da vida religiosa. Algumas já têm mais como características de vida consagrada, porém com um diferencial um pouco pelo tempo, que são mais jovens, né? Então nós temos isso, temos as antigas ordens religiosas. Então o religioso é aquele que vive a pobreza, a castidade e a obediência. E ele está a serviço também das missões, da igreja no mundo inteiro. Ele não está só restrito à vida num determinado local, mas ele está a serviço da missão onde quer que o instituto dele esteja, né? Verdade. Esteja presente. E agora os sacerdotes, né? Que o senhor faz um sacerdote. trabalho específico também, né? Isso. Com serviço de animação vocacional, né, padre? Isso. Da minha congregação, na verdade, eu vim para o Mato Grosso do Sul, eu sou paraense, né? Você já sabe. Às vezes eu chio um pouquinho no final das palavras. Mas, assim, a nossa congregação, nós fazemos sempre um trabalho em favor, a gente chama que é a serviço da igreja, que é Centro de Orientações Vocacionais, para que o jovem descubra qual é o chamado de Deus na sua vida. Porque essas dúvidas, um pouco que você ia fazendo as perguntas aqui, são dúvidas de muita gente. Mas será que eu tenho condições, será que eu tenho vocação para ser padre, para ser leigo, para ser missionário? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Então, nós temos aqui em Campo Grande, ali o COV Rainha dos Apóstolos, Centro de Orientação Vocacional Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, ali na Rua Abílio Barbosa, 115. Em que bairro fica? Bairro São Francisco. São Francisco. Bem ali no início da Euler, né? Tem o posto de gasolina à direita, a segunda casa à esquerda. Pode ir lá tomar um café, tá? Você não vai sair de lá, padre. Você pode ir lá conhecer, conversar, né, padre? É verdade. Então a vocação ao sacerdócio, digo, a vida sacerdotal, é também um grande dom de Deus. Eu me sinto muito privilegiado, sabe? E digo sempre que não é por mérito próprio. Ninguém é religioso consagrado, ninguém é sacerdote. Na verdade, eu acho que até a vida matrimonial também não é por privilégio, mas é por puro dom e graça de Deus. Ou seja, todos nós recebemos de Deus esse presente. Então, ser padre, para mim, a menos particularmente, sempre foi um grande sonho. E eu vivo isso com muita intensidade, procuro viver com muita verdade isso dentro de mim. Porque, primeiro, quem é o sacerdote? No dia da minha ordenação me vinha muito claramente, até brincava. Sacerdote quem é? Um homem do coração grande. Aí até brincava assim, um homem de coração de boi. Ou seja, o coração grande. Por quê? Porque o sacerdote, ele é pai do mundo inteiro. Ele deve acolher no seu coração as pessoas do mundo inteiro. O padre, ele tem as suas aptidões, os seus talentos, as suas coisas. Mas o maior de todos os dons da vida de um padre é ele estar configurado a Cristo, ou ele buscar ao longo da vida essa configuração. Então, todos os dias, ao celebrar a Eucaristia, ao rezar a palavra de Deus, o ofício, ao orientar as pessoas, sempre mais a gente vai se sentindo, né, como sacerdote, assim, pequeno diante. Você falava da pequenez no início desse encontro. Acho que para mim sempre foi muito claro esse sentimento. Quem é o sacerdote? É um homem pequeno, porém de um coração grande. Porque quem habita o coração do sacerdote? Deus, o próprio Deus. E eles devem se parecer com quem? Com Jesus Cristo, que é o Filho amado. Então o sacerdote é um homem amado de Deus. Mas muitas vezes eu vejo que nós encorajamos muitas vocações. Porém, parece que às vezes nas famílias, a gente falava, há um certo medo de encorajar os filhos para serem padres. Então a gente fala que os filhos podem ser médicos, advogados, jornalistas. Jornalista é quase nem todo pai fala não, padre. Pedagogo, psicólogo, enfim, engenheiro. Mas parece que hoje quando o filho diz, poxa, eu quero ser padre. Eu já no norte trabalhava um pouco com isso, eu já percebia isso. Parece que as famílias têm esse medo de que os filhos sejam sacerdotes. E eu digo sempre que para mim, o maior de todos os dons na minha vida, mas também na vida da minha família, é o meu sacerdócio. Eu me sinto, não eu, Osiel, mas eu, Padre Osiel, como um grande dom também.
uma presença na vida da minha cidade, da minha família. Padre, o nosso tempo já encerrou. Vou pedir para você deixar uma mensagem pra gente. Você deixar o telefone também lá, porque assim, tem a congregação do padre, mas a gente tem serviço de animação vocacional também na nossa arquidiocese. Nós temos os diocesanos, a gente tem os salesianos, todas as congregações têm, né, o seu espaço. Porque às vezes você também vai, né, conhece um pouco do trabalho de vocês, do carisma de vocês, né? E aí fala, não, gostei, vou ficar por aqui mesmo, né? Mas o nosso centro, a gente é muito aberto nesse sentido. Inclusive, a gente faz questão de apresentar as vocações como um grande chamado de Deus, é um serviço à igreja, né? Não só para nós. Mas bem, nós ficamos no Centro de Orientação Vocacional Rainha dos Apóstolos, aí na Rua Abílio Barbosa, número 115, número 3213-5700. 3213-5700. O celular, que é o WhatsApp que a gente usa também para esse tipo de serviço, é o 99872-0528. 99872-0528. E no Facebook também nós temos COV Rainha dos Apóstolos, MS. COV, Centro de Orientação Vocacional. Eu agradeço muito o espaço, né, a oportunidade. E é sempre bom, né, rever vocês. Vou pedir para o senhor deixar esses 2 telefones com a Rose lá na frente, né? Porque se alguém ligar aqui... Isso, liga aqui e pede o nosso contato. Mais fácil, né? Liga aqui em 3349-1015, pega o contato, Padre Osiel. Padre Osiel, dá uma bênção pra gente, então, pra gente encerrar o programa. Bem, então, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nós tivemos. Pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas famílias, bênção das vocações, abençoando toda a TV Imaculada aqui de Campo Grande, todos os apresentadores, jornalistas, enfim, todos aqueles que trabalham aqui. E a todos vocês que também ligaram, que nos assistiram nesse momento, que o Deus Todo-Poderoso abençoe com paz, saúde e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos encerrando o nosso programa, pegando o Evangelho de Mateus, no capítulo 25 a 32. E diz assim: Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando viram caminhando sobre as águas, assustaram-se e diziam: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas logo Jesus lhes disse: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Então respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti. Vem, disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes a gente prefere, né, caminhar com Jesus, mas a gente tem medo, tem dificuldades, como, né, Pedro teve. Às vezes não é sobre as águas não, na nossa caminhada do dia a dia mesmo, a gente está ali. Jesus fala, vem, a gente vai. Aí bate um ventozinho forte, a gente já sente medo e a gente já quer, né, já sente desmoronar. E aí a gente pede socorro, o Senhor nos socorre. Mas nos questiona, né? Por que você não tem fé? Por que um ventozinho, por que um probleminha você acha que vai te derrubar, você acha que vai te afundar? Fica isso para o nosso coração, né? De que quando nós caminhamos, quando Jesus nos chama e nós caminhamos com Ele, a nossa caminhada ela é segura e nós não temos nada a temer. Tá bom? Olha, um grande beijo para você, para sua família. É claro que eu te espero amanhã aqui no nosso Sempre Com Você para a gente rezar por você e rezar com você. Quero lembrar de novo que tem sorteio quinta-feira, DVD, um combo com o DVD da doutora Filó, tá bom? Nós estamos falando do amor de Deus nesse DVD, muito bacana, são 4 palestras falando sobre o amor de Deus. Gosta da doutora Filó? Quer participar do sorteio? É só ligar, colocar nome, telefone e bairro, que você já vai estar concorrendo, tá bom? É um presente que a gente quer dar para você. Um grande beijo para você, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. E teu coração quer modificar.